Os reinos mais elevados é o capítulo que vai fechar o volume 1, que é imperdível este último capítulo. Eu vou logo iniciando, para vocês acompanharem o passeio que vamos fazer, pelas palavras do Robert, os reinos mais elevados vamos conhecer. Diz ele: há 2 caminhos e apenas 2 de se penetrar nesses estados superiores. Pelo nosso próprio desenvolvimento e progresso, ou por convite especial de algum habitante dessas regiões. De outra forma, ninguém vai, a gente já viu, barreiras invisíveis tornam os reinos para cima impenetráveis. Então ele diz, vou contar a vocês de um convite especial que recebemos para visitar estes reinos superiores. Nós 3, ele, a Ruth e o Edwin, que é o guia dele, nós 3 trabalhamos juntos, descansamos juntos e nos divertimos juntos. E Ruth tocava o piano que ela ganhou no mundo espiritual. Ninguém vai lá e pega um piano, pede, ganha por mérito. Ela ganhou, parou de tocar, saiu correndo para a porta e vimos chegando pelo gramado 2 figuras brilhantíssimas. O egípcio, que a gente já viu ele descrevendo, que me proporcionou tanta advertência benéfica e que demonstrava o interesse bondoso no meu bem-estar. E o outro era um mestre do egípcio, um homem de cabelos muito negros e olhos que transmitiam um grande senso de humor e alegria. Ele era caldeu. A Caldeia era o segundo império da Babilônia, na Mesopotâmia, no meio dos 2 rios. E esse reinado caldeu se expandiu, foi para Jerusalém, Fenícia, Arábia, depois vem a Pérsia, comandada por Ciro, e retoma ali na Mesopotâmia, muitos povos moraram. Então, essa é a parte só de uma explicação. Ele continua dizendo, cumprimentamos nossos 2 visitantes, conversando alegremente sobre vários assuntos, e então o caldeu abordou o tema pelo qual ele estava nos visitando. Esse convite era um convite de uma grande alma que queria nos ver, a quem nos reverenciamos naquele dia no templo. Quando ele visitou o templo, nós comentamos desta visita. Para que o visitássemos em sua casa no plano elevado em que reside. Vou fazer um spoiler. No livro não está dizendo quem é, mas para que vocês sintam mais forte as descrições que ele dá, ele está falando de Jesus. Jesus mandou esse convite para eles 3. Nós 3 ficamos silenciosos, nós não tínhamos a menor noção de onde é lá. E mandou chamar lá. Aí, quanto a esta pergunta, o caldeu disse que saberíamos quando chegássemos em nosso destino. O caldeu nos ajudava muito com a sua franqueza, seu acurado senso de humor, ajudou a superar essa surpresa que a gente teve. E Edwin perguntou quando iríamos, e o caldeu respondeu, agora. A personagem ilustre, para cuja residência estávamos nos dirigindo, era conhecido de vista de todos os habitantes do reino de luz. Imagina se não, se Jesus não é conhecido. Sua vontade era sempre um comando, e sua palavra, lei. Sua roupa era azul, branco e dourado, evidente em enormes proporções, e revelava um estupendo grau de sua sabedoria, espiritualidade e conhecimento. Esse estamos falando do caldeu avisando que Jesus quer ver eles. Vamos agora associar as cores, Robert não fala isso,
Cores: azul com sabedoria, branco com espiritualidade e o dourado do conhecimento que confere autoridade. Muito bem. Então, o caldeu era braço direito daquele que era o governante de todos os reinos do mundo espiritual. Olha o tamanho do nosso querido exemplo de conduta no começo dos anos 1900 e pouquinho. Ele vai estar em algum lugar onde ele recebe pessoas aqui no planeta, mas veja a descrição dele. E ele exercia coletivamente esta função que um governante particular de um reino exerce individualmente. Ou seja, ele governa vários mundos e não é um governo de um planeta individualmente. Todos os governantes, portanto, eram de sua responsabilidade, os dos outros planetas do sistema, e ele os unia, todos os reinos, e fundia em um só, fazendo deles um vasto reino, criado e sustentado pelo grande Pai de tudo. Tais poderes não têm contrapartida, não têm comparação com nenhum poder administrativo no plano terreno. Nenhum rei da terra jamais presidiu um estado tão vasto quanto este, governado pela grande lei universal de verdadeira afeição. O governo é pelo amor. Ele e a grande ligação visível entre o Pai, Criador do Universo, e seus filhos, ele personifica isso. Desce de sua residência celestial para nos visitar e nos receber em sua própria casa. Desce da sua residência celestial. Ou seja, ele tem outra casa em outro patamar. Mas ele vem nos visitar e nos receber em sua própria casa aqui. Muitas almas desses reinos já conversaram com algum desses grandes espíritos e continuaram totalmente ignorantes do fato. Ele é muito simples. Todos nós temos certos poderes que são aumentados quando a gente vai passar de uma esfera para outra, quando evoluímos nos nossos passos progressivos no desenvolvimento espiritual. Um destes principais poderes é o de que a gente se ajusta, se sintoniza a nós mesmos, de acordo com o lugar onde estamos. Já foi mencionado. Podemos regular, não quero ouvir nada, eu quero sumir, não quero aparecer, enfim. Agora, passamos rapidamente do nosso reino para outro, de atmosfera mais rarefeita, num curto espaço de tempo, e isso estaria nos causando algum desconforto. Instintivamente, nós estávamos caminhando e paramos nossa caminhada. Nesta hora, o caldeu chega por trás de nós três e impôs suas mãos sobre nossas cabeças por um breve momento, para nos dar um poder extra para continuar. Ruth ficou no meio entre Edwin e eu, e ele ficou atrás dela, colocou sua mão esquerda no ombro de Edwin e sua mão direita sobre o meu, e seu manto formava um perfeito abrigo cobrindo a nós três. Nós cinco estivemos conversando alegremente enquanto caminhavam, e esta visita ele disse, precisa ser gloriosamente alegre. Rostos felizes, corações iluminados, porque não há lugar de tristeza nos altos planos. Esta vibração de tristeza precisamos aprender a dominar. Ao impor suas mãos sobre nossas cabeças, o caldeu ajustou também nossa visão.
olha os detalhes, para uma intensidade maior de luz que nós iríamos encontrar no reino superior. Ele até comenta, parecendo uma película, uma lente protetora. O egípcio tomou nossas mãos e percebemos um acesso de poder refrescante. Por quê? Porque nos altos planos há mais calor divino, da mesma forma que já foi explicado que nos baixos planos é gelado. Então ele sente um poder refrescante fluindo em nós. E agora, meus amigos, disse o egípcio, nossa chegada está sendo esperada, partamos. Sentimos estar flutuando, mas num segundo, uma luz brilhou diante dos nossos olhos, era extremamente intensa. E se foi tão rapidamente quanto veio, e eu pude sentir chão sólido embaixo dos nossos pés. Estávamos em um domínio de uma beleza sem paralelos. Não há vocabulário para descrever. Apenas vou lhes dar pouquíssimos detalhes. Estávamos numa elevação acima da cidade, para eles nos mostrarem a vista soberba por um tempo limitado por aqui, porque vocês já escutaram em outros trechos, quando se vai a um lugar mais alto, tem ajuda? Tem, mas ela tem validade. E o mestre do caldeu, que é o próprio Jesus, ele não menciona em nenhum momento, Jesus queria que nós víssemos tanto quanto fosse possível. Diante de nós, um amplo rio, dominando encantadoramente como um sol celeste, que tocava cada pequena onda com as suas nuances. Na margem direita do rio estava um terraço construído do mais delicado alabastro, que já comentamos, é uma pedra em tons de bege, que fica desde translúcido até quando põe luz por trás, fica lindo. Uma ampla escadaria levava ao edifício mais magnificente que nossa mente poderia contemplar. Vários andares, mas cada um de uma área gradualmente menor. Sua aparência exterior era quase sem adorno nenhum. Por quê? Porque todo o edifício era feito exclusivamente de safiras, diamantes e topázio, ou pelo menos do que seria o equivalente espiritual celestial dessas pedras. E ele coloca, deve ser uma incorporação cristalina das três cores, azul, branco e dourado. Estas pedras preciosas, tocadas pelos raios puros do grande sol central, ficavam aumentadas milhares de vezes. Cintilavam para todas as direções os seus fachos da mais pura luz. As pedras preciosas eram próprias daquele reino. No nosso reino, ele começa a comparar com o reino dele, de onde os três vieram. No nosso reino, os edifícios são opacos, pesados e brutos se compararmos com esses edifícios dos reinos superiores. Nós podíamos ver em torno do palácio muitos acres de jardins. Acres, cada acre tem 4.000 metros quadrados. É muito, muito enorme e tinha muitos acres de jardins muito encantadores, parecendo um verdadeiro tapete oriental, num delicado arranjo entre canteiros e macios gramados aveludados. O nosso âmbito da visão foi aumentado
para além da concepção humana nesta região rarefeita. E parecia literalmente que nossa vista era infinita, porque podíamos ver os outros prédios magníficos do local, feitos de esmeraldas, ametistas, com os mais extasiantes jardins. Enquanto olhávamos encantados a cena, um repentino raio de luz pareceu chegar direto do palácio até nós, diretamente para o Caldeu. E o Caldeu reconheceu a mensagem e devolveu em resposta, também num brilho que saiu. Nossa presença no reino, então ficamos sabendo, já era conhecida, e tão logo a gente acabasse de regalar os nossos olhos com tanta beleza, poderíamos ir já em direção à casa, até o palácio, na verdade, para onde fomos convidados. E fomos andando, e o nosso anfitrião estava esperando para nos receber. Era esta mensagem que estava o que Caldeu recebeu: "Ele está pronto, podem vir". Nós, portanto, seguimos em direção ao palácio. Vou parar aqui e deixar o palácio em separado. Fiquem com essas imagens mencionadas na mente. Imaginem as mudanças de condição que eles tiveram para poder suportar a carga energética de um plano superior deste teor. Peguem o capítulo inteiro, porque obviamente está tudo resumido, isto é o fim do volume 1 da coleção, e vocês quiserem saber mais, podem também pegar O Céu Maravilhoso, do nosso irmão Oswaldo Polidoro, que restaurou a doutrina, e vai trazendo também aos poucos como a gente chega lá. Então, da próxima vez que a gente estiver junto, vocês vão saber como foi esse encontro com Jesus. Até lá.